No segundo fim de semana de agosto, grande parte de Portugal acorda ao som dos morteiros. É tempo de romaria. É assim no Fiolhoso, uma pequena aldeia do concelho de Mursa, que é considerada a localidade mais luxemburguesa de Portugal. Durante 11 meses do ano residem no Fiolhoso 250 pessoas. Mas por alguns dias de agosto vêm sempre quase todos os 700 filhos da terra que estão radicados no Luxemburgo. São os imigrantes que patrocinam tudo, desde as morteiradas matutinas ao grande fogo de artifício que encerra as festas de Santa Bárbara. Foram também eles que mudaram a face da aldeia, que hoje tem casas novas, lar para a terceira idade, pavilhão desportivo, centro de saúde e junta de freguesia. Depois, os imigrantes voltam ao Luxemburgo para trabalhar. A aldeia parece de repente deserta. Alguns regressarão por uns dias, pelo Natal. Em 1970, a esperança média de vida dos homens em Portugal era de 64 anos, menos 10 que hoje. O Fiolhoso era então apenas mais uma aldeia da subdesenvolvida terra fria transmontana. Mas eram só casas pretas, velhas, tudo desta telha de caleiro, não havia uma casa pintada, nem de vermelho, nem de branco, nem de coisa nenhuma. Nossos filhos são hoje mais mimosos, os mais pobres, que eram antigamente os filhos mais ricos. E mesmo as casas da nossa freguesia, hoje, as mais velhas, as mais feias, pode-se dizer, são as dos ricos, dos bons lavradores antigamente. As motivações económicas estiveram na origem do ciclo europeu da história da imigração portuguesa. 1 milhão de aventuras, no salto clandestino até os bidonvilles de Paris. Andámos 2 noites a pé, depois fomos para um caminhão simulado que levava carvão, mas tinha uma caixa vazia lá dentro, foram muitos lá para dentro e outros para cima, e depois meteram-lhe o toldo por cima e amarraram. Nós ficámos ou de barriga ou de costas na posição que ficámos 24 horas. A vida e o trabalho em França também eram muito difíceis. Muitos imigrantes logo resolvem tentar melhor sorte. Quando apareceu um anúncio, o Ministério do Trabalho luxemburguês a pedir trabalho, eu inscrevi-me logo, sabia que era um país entre França e Alemanha, não conhecia de nada, mas pronto, apostei. O primeiro imigrante português de que há notícia no Grão-Ducado era da Mortágua, foi soldado na Lorena durante a Primeira Guerra. A chegada em massa só ocorre no fim dos anos 60. Muitos imigrantes desembarcam na estação do Luxemburgo só com um anúncio de jornal e perdem-se logo. Agostinho Marques Gomes viu-os chegar. Estava ali radicado há anos. Quando os via, pois é muito fácil de saber que era um português pela maneira de vestir, pelo chapéu, pelo inevitável garrafão de 5 litros que a maior parte das vezes os acompanhava. E então olhavam para todos os lados, a ver também se ouviam alguém falar português. Tinham como único roteiro uma fotocópia que traziam de Portugal, uma fotocópia de um jornal com o retrato do comissário luxemburguês para a imigração e quando não aparecia nenhum português a quem se pudessem dirigir, dirigiam-se à polícia, que já tinha instruções para os conduzir ao escritório do dito comissário. As primeiras impressões de um país novo. Não seriam momentos fáceis para esses imigrantes maioritariamente vindos do interior norte de Portugal, em geral com menos de 30 anos, pobres e com pouca instrução. Muitos nunca tinham viajado antes. Alguns aboletam-se logo por ali. Em 1970, era a própria cidade do Luxemburgo que acolhia a maior parte dos imigrantes.
Ainda hoje se encontram quartos para alugar e muitos sinais da sua presença nos bairros próximos da estação. Os portugueses nunca mais pararam de chegar ao Grão-Ducado. Formam hoje cerca de 1/6 da população. Os portugueses dirigiram-se em massa para o Luxemburgo, como não fizeram para outro país europeu. Os portugueses concentraram-se em pontos e em localidades concretas do Luxemburgo, superando, em alguns casos, a população local. E os portugueses constituíram-se como uma das mãos de obra estrangeira mais relevantes e mais importantes neste país, em proporções que não atingiram também noutros contextos europeus. Em 1972, a imigração para Luxemburgo torna-se legal com recrutamento em Lisboa. Marcelo Caetano aceita o facto consumado para beneficiar das remessas. Registre-se que o recrutador de uma grande empresa ainda escolhia os candidatos conforme a calosidade das mãos. Os que haviam chegado sem documentos conseguem-nos no Consulado de Portugal. Legalizam-se às vezes 300 imigrantes por dia. As filas de espera são lendárias. Era a grande vaga. Eram todos os dias, não dezenas, mas centenas de homens, sobretudo. De homens e mulheres, mas sobretudo de homens, que chegavam para legalizar os documentos e para poder, de uma certa maneira, oficializar a chegada e a estadia deles aqui assim. E depois com o clássico dedo, portanto, as impressões digitais. E isso era para mim, jovem menina, era também um sentimento de tristeza de ver tanta gente que não sabia nem sequer escrever o nome. O Grão-Ducado que os primeiros imigrantes foram encontrar tinha-se afirmado como país graças à prosperidade do carvão e do aço. O Luxemburgo foi um dos fundadores da Comunidade Europeia e estava em industrialização acelerada. Era a terra das 100 nacionalidades e das oportunidades de trabalho. Os portugueses vêm substituir os italianos que haviam sucedido aos alemães. Muitos imigrantes começam a trabalhar 3 dias depois de chegar. No Luxemburgo nunca houve bidonville como em Paris. Na capital, os portugueses concentram-se no Grund. Aqui as casas eram então mais baratas e mais degradadas. Hoje é uma zona nobre. O bairro foi mesmo considerado em 1994 pela Unesco Património da Humanidade. É difícil imaginar que há 30 anos quase só aqui viviam imigrantes em quartos superlotados e casas de homens. Era uma zona da qual toda a gente fugia. O aspecto das casas era um aspecto de abandono, grande umidade, não vinha para aqui ninguém porque era tudo deprimente, assim, olhar para estes edifícios a desmoronarem-se não tinha nada de agradável. Não é? Logo no princípio da década, uma curta-metragem realizada por Jean Bach, atual diretor da Cinemateca do Luxemburgo, procura chamar a atenção sobre os problemas de habitação dos imigrantes. Eram homens sós, a viver de qualquer maneira. Intitula-se Canta-me a canção da falta de alojamento. Faltavam nesse tempo no Luxemburgo pelo menos 5.000 casas. Talvez nunca se tenha vivido aqui tão mal como nos bidonville. Mas havia casernas, como também lhes chamavam, em que os quartos só eram limpos 2 vezes por ano, quando os homens iam de férias. Achamos que era difícil entrar, não é? Porque eles não faziam limpeza aos homens e era preciso ter estômago. Mas eu botava umas luvas nas mãos, uma bata e enchia-me de coragem e limpava. Vá. Ainda hoje existem destes foyers repletos de portugueses. Comparados com os de há 30 anos, são hotéis de luxo. Aqui temos um quarto de dormir. Pronto, é equipado com 2 camas e uma mesa, guarda-vestidos. E antigamente eram 4 pessoas, 4 camas, agora, portanto, está mais moderno, são 2 camas. O preço é 125 euros por pessoa e
o que, se fossem as contas bem feitas, não dava nem para pagar a sofagem, nem para pagar o aquecimento. Cada um tem o seu fogão, o seu armário, está tudo organizado. O foyer de Mullenbach é estatal e foi reconstruído em 1980. Tem 90 lugares. Joaquim Matos vive aqui há 25 anos. No início era difícil encontrar melhor e ele foi ficando. O sacrifício maior que, quanto a mim, é a ausência da família. Agora, o trabalha-se aqui, tinha que trabalhar em Portugal. Ganhar tanto lá, talvez não ganhamos como ganhamos aqui. Aqui ganha-se mais qualquer coisa. E tem sido a maneira que nos tem aqui prendido mais. Até que eu cheguei a um ponto que atualmente não posso ausentar daqui sem ver se consigo a reforma. A partir dos anos 70, os portugueses espalham-se por todo o país. Ficam mais pela cidade e pelo sul. E tornam-se maioria numa aldeia a 30 km da capital. La Rochette fica na pequena Suíça luxemburguesa. É um destino turístico afamado. Os imigrantes vieram para aqui por causa do trabalho na floresta, na pedreira ou nas fábricas vizinhas. Havia uma rede de contactos que assegurava trabalho e habitação. António Mourão de Carvalho foi dos primeiros. Aos 73 anos ainda faz socalcos numa horta conquistada à encosta. Lembra que ao chegar a La Rochette os imigrantes aquartelavam-se numa antiga fábrica cujo dono, secretário da comuna, era muito amigo dos portugueses. Ele tinha alugado um quartinho sem casa de banho. Precisássemos de arrear as calças, tínhamos que ir cá fora mesmo se tivesse gelo, não tinha toalete, não tinha nada, cozinhava lá dentro e tudo. E os outros por aí era quase igual. As casas não tinham sala de banho, não tinham somente a sanita para... E pronto. E outras tinham a sanita mesmo, já de parte de fora da casa. Não vi, para mim, o Luxemburgo, há 40 anos, era pior, talvez, do que Portugal. Os imigrantes vão depois ocupar as casas dos operários das antigas fábricas. Casas úmidas, mas abrigadas, encostadas às falésias de grés calcário que deram o nome à aldeia. Hoje estão todas remodeladas. Estas casas aqui por dentro é muito simples, são muito pequenas, têm uns quartos por 3 metros, 3 por 3 talvez, e a parte de dentro dos muros é em rocha trabalhada à mão, que estava um bocado liso, e a gente pintava aquilo por cima e pronto, dava para o quarto como outro qualquer. O Luxemburgo é atualmente o país da comunidade com mais estrangeiros. A maioria é oriunda de outros Estados-membros. Cerca de 15% vieram de Portugal. La Rochette amplia esta situação. Numa aldeia com 1860 habitantes, os imigrantes portugueses são 48%. Tantos que se conta que até já aqui quiseram içar a bandeira das quinas. Não é por nada que eles dizem que o La Rochette é o Portugal pequenino. Quando falarem de Portugal pequenino já sabem qual é a aldeia no Luxemburgo. Não, a gente não diz La Rochette, a gente diz Porto Rochette, porque aqui é Portugal. Quem vier aqui encontra-se em Portugal, isso não está hipótese nenhuma. E no fundo nós temos que aceitar que nós estamos em Portugal, estamos num país que não é nosso, não é? No fundo não é nosso, embora as pessoas pensam que isto é tudo deles, mas não pode ser. A xenofobia de uma população conservadora emerge logo em 1971. O jornal Républicain Lorrain escandaliza-se com um café da cidade que proíbe a entrada de imigrantes. Sim, pelo menos na Pafental, aqui na zona de quando eu cá cheguei, havia lá, por exemplo, aos fins de semana, havia lá certas festas que lá tinha-se assim que nós éramos proibidos lá entrarem. Éramos proibidos lá entrarem. E vi lá grandes argatas por causa disso. Eu acho que eles não gostavam muito dos portugueses. Porque alguns portugueses também, já sabe, doíam. Alguns iam para os cafés, falavam de alto, eles queriam silêncio. Né? O que mais irritava os luxemburgueses é quando os imigrantes, os portugueses e outros, né, mas mais os portugueses, vinham à janela a assobiar para quem passava. O Maria, o Manela, etc. Essas coisas assim, irritava sinceramente e irritava-os. O português tem a maneira de falar alto. E nós, para um estímulo de conversa, jogar umas cartas, é só com o barulho é que a gente se faz entender. E o luxemburguês chegava a momentos de pensar que a gente andava, mas era a porrada, qualquer coisa. O incidente mais grave ocorre em 1974.
confrontos de rua entre imigrantes e nacionais junto a um foyer. Surge uma liga contra os imigrantes. Há outros artigos hostis na imprensa. O caso choca a sociedade luxemburguesa. Chega a ser discutido no Parlamento. A lutar contra a discriminação, notabilizou-se então um grupo de católicos progressistas luxemburgueses. Já tinham fundado a União. Em 1979 surge a ASTI, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrados, uma organização não governamental que luta pela igualdade de direitos. A ASTI preocupa-se agora mais com os refugiados africanos, mas mantém inúmeras atividades comunitárias, como este jardim de infância, onde os filhos dos portugueses são maioria. O professor primário Serge Colvelta é o rosto mais conhecido da ASTI. Recorda a irreverência juvenil com que procuravam despertar a consciência da sociedade. Foram os tempos do livro negro da imigração. Fizemos teatro na rua em denunciar o facto que como é que foram acolhidos os bancos na praça financeira. Fizemos grandes cartazes com bancos e como foram acolhidos os imigrantes e metemos casas de cais. Na praça mais corrida da cidade, fizemos um tal espetáculo para chamar a atenção com uma certa agressividade até. Vou-lhe contar outra história que é mais engraçada. Houve uma senhora que era a Madame Paul na altura. E assim, em conversa, perguntou-me que nacionalidade é que eu tinha. Eu disse, eu sou português. Ela, português? Mas os portugueses são pretos. E eu, pretos? Como pretos? Eu não sou preto nenhum, sou português. Existia, quer dizer, o luxemburguês não conhecia Portugal nem portugueses. E Portugal tampouco conhecia o Luxemburgo. O racismo, como dizem alguns imigrantes, dá lugar à coexistência pacífica. Em 1979, o novo acordo facilita a reunificação das famílias. Ainda se diz que nessa altura era mais fácil alugar uma casa tendo um cão do que tendo filhos. Mas a população envelhecida, desabituada de crianças, acaba por aceitar bem os portugueses. O português melhorou a condição social, penso eu, muito mais rapidamente que a comunidade italiana no princípio do século. Portanto, se tivermos em conta que os primeiros portugueses começaram a chegar em 64, 65, 66, quando eu cheguei havia 300 portugueses, está a ver, quando da vinda das esposas, em que as famílias se agruparam com, digamos, com apartamentos, com casas mais decentes, já não havia aqueles agrupamentos, ajuntamentos de homens de 14, 15 num estúdio e portanto, isso contribui muito. Francisco Caixinha é outro dos portugueses mais antigos em La Rochette. Veio fugido à tropa. Saiu do Hervidel, no Baixo Alentejo, sem sequer se despedir dos pais. Guardou sempre a única moeda que tinha na algibeira quando chegou. Como muitos imigrantes, guarda também as melhores recordações dos luxemburgueses que o acolheram. No seu caso, eram agricultores. Depois do trabalho, ele ia ajudá-los nas tarefas da quinta e tornou-se quase da família. Dava-me comer e beber e dormida. Ajudava-lhe e eles ajudavam-me a mim. E o que ganhava para fora era para mim. Era um bom negócio para eles também? Pois é, para eles e para mim. Eu não tinha sempre dinheiro, nunca faltava dinheiro. E outra vez davam-me dinheiro. Era uma boa pessoa. Comida? Comia tudo. Comida, bebida. Roupa? Tudo, roupa também, comprava tudo. Roupa, sapatos, botas. Compravam tudo. Era como fosse filho deles. É uma maneira de que as pessoas têm de se adaptar a algo que para eles é o paraíso. Chegam e há um senhor que lhes diz: sirvam-me bem, que eu dou-vos tudo, dou-vos segurança, dou-vos comida, dou-vos dormida e tem tudo o que querem de mim. Os portugueses utilizaram esse processo de adaptação neofeudal, mas também outros, como diferir os seus desejos de progressão para os seus filhos, a vinda frequente ao seu país, ou então até a construção de uma casa no seu país como processo de realização. Os portugueses foram e são os construtores do novo Luxemburgo. Mesmo em 2001, 81% dos homens eram operários na construção civil ou na indústria. As mulheres portuguesas também são as mais presentes no mercado de trabalho. Foram os pedreiros, foram as mulheres adias e foram os negros da Europa. Esta designação
dos negros da Europa aplicou-se no princípio, porquanto a eles estavam dedicados os trabalhos mais penosos da sociedade luxemburguesa. Os dias em La Rochette começam muito cedo. Às 5h15 já há trânsito. O movimento aumenta a partir das 6, quando saem de casa os que vão trabalhar para as fábricas ou para a cidade. As filas são uma preocupação de quem tem de entrar ou sair todos os dias da capital do Luxemburgo. No Café Europa, o balcão está cheio de imigrantes antes das 7 da manhã. Alguns dos clientes vivem mesmo por cima, em chambres alugados por 500 € mensais. Um dos que se demora a tomar café é José Dias, um imigrante recente. O estaleiro do empreiteiro português para quem está a trabalhar fica próximo. Eles passam por aqui às 6h30, tomam o cafezinho, depois vão trabalhar. Ao meio-dia comem as sandes deles. Depois, se há um petit café português, um pequenino café português que possam ir tomar um cafezinho, eles vão. Se não tiverem, prontos. Se não, depois acabam o dia às 4 horas, como todos os dias. Outro grupo de portugueses na construção civil reúne-se por essa hora no estacionamento da escola. O dono da empresa, João Ricardo Lucas, também é natural do Fiolhoso. Isso, o caminhão pode levar uma carrada já de areia. No inverno, quando chegam às obras de manhãzinha, uma das primeiras tarefas dos trabalhadores é acender o maçarico para retirar a camada de gelo que se formou durante a noite. Claro que o trabalho está todo facilitado. Longe vão os tempos heroicos da pá e pica, mas a temperatura é de 0 graus e haverá apenas 8h30 de luz. José Dias vai continuar a parede começada ontem. Às 8 horas começam as aulas e já abriu o pequeno comércio de La Rochette. Nas caves de Portugal, hoje arruma-se batata nova. Ana Paula Carvalho está há 31 anos na aldeia. As duas diferenças que nota: mais turistas no verão e mais imigrantes durante todo o ano. Merci. Tchau. Foi na construção civil que os imigrantes mais se conseguiram impor. Os futuros proprietários destas vivendas serão luxemburgueses. Os métodos de construção, próprios para climas frios, são germânicos, mas quem constrói é português. Entre os 35 trabalhadores desta empresa de La Rochette, por exemplo, só a secretária é luxemburguesa. Portanto, leva a viga e leva um bocadinho de betão. Se formos a ver aqui no Luxemburgo, empregados nas obras não há luxemburgueses. É muito difícil encontrar um empregado luxemburguês. Só se for chofer de caminhão ou assim, porque a trabalhar nas obras não há luxemburgueses. É tudo português? Tudo português. No Luxemburgo existem hoje 400 bancos que tiram partido de uma fiscalidade favorável. A capital é também uma das 3 sedes da União Europeia. É à noite que mais se fala português pelas escadarias deste coração económico e político da Europa. Alguém tem de garantir a limpeza. É a polarização do emprego urbano. Por exemplo, no Banco Fortis, que teve 500 milhões de euros de lucro no ano passado, a maioria das mulheres de limpeza são portuguesas. O seu patrão está muito satisfeito. Elas também. As pessoas portuguesas vêm para aqui para tentar melhorar a vida. O trabalho que a gente pode arranjar é para limpeza. O trabalho que a gente pode arranjar só para limpeza. Eu gosto muito de Portugal. Portugal para mim é tudo, mas eu sou obrigada a estar aqui por a maneira de viver. E estou a educar a minha filha aqui, mas um dia mais tarde penso em ir para Portugal. Está-se muito melhor aqui do que em Portugal, sem dúvida, em tudo. Lá não conseguia nada e agora hoje já tenho uma casa em Portugal, já tenho outra aqui e a gente em Portugal não conseguia fazer nada. Os invernos podem ser difíceis, mas a prosperidade da imigração acompanha a do Grão-Ducado. A 3 décadas de desenvolvimento feito de carvão e aço, sucedem-se depois de 1985 15 anos de crescimento devidos à finança e à CEE. O nível de vida torna-se o mais alto da Europa. Estabelecem-se os bancos portugueses para captar as remessas. A imigração ascende económica e socialmente.
Classificavam um pouco aqui os portugueses como os que sujavam e os que limpavam. Os homens sujavam nas obras e as mulheres limpavam as casas. E, claro, houve alguns que ficaram muito surpreendidos quando viram que os portugueses eram capazes de fazer outras coisas. Atualmente há 1000 empresários portugueses no Luxemburgo. O mais antigo é António Jesus da Silva. Está estabelecido há 33 anos. Hoje tem uma concessionária de venda de automóveis e uma oficina. Quando chegou nos anos 70, após o serviço militar e o casamento, trabalhou ainda 2 anos por conta de outrem. Depois estabeleceu-se com uma estação de serviço. Começou com a esposa, comprando hoje uma ferramenta, amanhã outra. Nesse tempo ainda não eram self-service, ainda era nós próprios que metíamos a gasolina aos clientes, limpávamos vidros, controlávamos pneus, fazíamos praticamente uma revisão completa ao meter a gasolina aos carros. Portanto, e com temperaturas por vezes abaixo de 15 e 20, abaixo de zero. À medida que o número de imigrantes aumentava, crescia o apetite por produtos portugueses. Fermentava ali um novo mercado. E o sucesso empresarial dos portugueses também foi feito desta massa. Rui Fernandes até pensou em ser rico, como diz com ironia. É de uma família de comerciantes, mas trabalhou na construção civil e fez transportes para Portugal. Depois teve uma cadeia de supermercados e 15 milhões de euros de volume de negócios. Reformado por motivos de saúde, mantém hoje uma padaria artesanal com 80 empregados. O país ajuda, mas tem que se trabalhar, não é? O país não ajudou ninguém que não fez nada por isso. O país só ajuda se nós fizermos por isso. E o sucesso dos portugueses foi, aqui no Luxemburgo, de trabalharem, lutarem, procurarem os interesses, haver a procura, o trabalho deles ser qualidade, servirem bem. Popularizados pelos imigrantes, os natas já se impuseram na pastelaria do Grão-Ducado. E foram agora escolhidos pela União Europeia para representar Portugal entre os doces da Europa. São 35 caminhões, 120 máquinas, outros tantos trabalhadores, uma grande empresa e um patrão que chega pontualmente às 7 horas da manhã. Já gosto de estar ao corrente de tudo aquilo que se passa na empresa, a organização, e se há falhos na organização. É o número 383 da inscrição consular. José Vieira chegou a La Rochette em 1964. Foi 12 anos pedreiro, depois tirou um diploma e começou a fazer obras por conta própria. Hoje, constrói loteamentos inteiros. É um imigrante feliz. Cumpriu a ideia fixa de deixar uma vida melhor para os seus filhos. Eu tinha um patrão para quem trabalhava e tive fora desse tempo que trabalhava para o patrão, tive de arranjar pessoal para ir trabalhar às bricolas ou a negro, para se arranjar algum capital, para se ir economizando algum capital para um dia os bancos a começarem a acreditar em mim. Em La Rochette, José Dias leva o dia a assentar blocos, 15 quilos de cada vez. Só terminará quando se lhe acabar a massa. Será quase redundante, mas importa registar para a história que o trabalho é a característica comum de toda a imigração contemporânea portuguesa. De inverno anoitece a partir das 5 horas. Em dezembro, os dias têm 2 horas a menos do que em Lisboa. Será, pois, já noite cerrada, quando a aldeia se volta a animar. Regressam os trabalhadores que as carrinhas vão deixando quando passam em direção a outros dormitórios mais longínquos. Vê-se mais gente na rua. Tudo a passo estugado, que o tempo não convida a devaneios. As caves de Portugal ficam até tarde à espera de fregueses. O dia melhor é o domingo, apesar do mini-mercado só estar aberto da parte da manhã. Antes de recolher, muitos trabalhadores ainda passam pelo café. Tempo para uma cerveja, por vezes com as despesas contadas, e para um pouco da emissão da RTPI.
No balcão do Café Europa são quase sempre as mesmas caras. E é assim que anoitece em La Rochette, a aldeia mais portuguesa do Luxemburgo. Amanhã será outro dia a assentar blocos de cimento. Em La Rochette, sexta-feira é noite de ensaio do rancho. Os Campinos são o grupo folclórico infantil português mais antigo do Luxemburgo. De momento, o rancho tem 40 crianças, 3 delas luxemburguesas. O fundador do grupo já regressou a Portugal, mas os continuadores, como quase todos os imigrantes de primeira geração, querem que as crianças mantenham as tradições portuguesas. Pode ser que nos tornem luxemburguesas e continuem com a nossa cultura, porque isto é a cultura portuguesa, não é? O folclore é Portugal, assim como o fado, não é? E o futebol. Fim de semana de inverno em La Rochette. Os primeiros portugueses, aqui como em todo o Luxemburgo, passavam-nos a trabalhar. Trabalhar sem recibos, ao negro, como aqui se diz, ou no arranjo de suas casas. Costumavam ainda encontrar-se na Gare para trocar impressões sobre melhores patrões e salários. Hoje, ao sábado, vai-se às compras. Há imigrantes como o Joaquim, que aproveitam as florestas para uma corrida ou um passeio de bicicleta. No verão, La Rochette é a capital de balonismo da Europa e um destino muito procurado pelos campistas alemães. No inverno, raramente é possível usar o campo relevado. Enche-se por isso o pavilhão de La Rochette. Tal como em todo o país, ao fim de semana, os portugueses jogam futebol. As equipas têm origem, patrocinador e sede nos cafés da terra. Os imigrantes organizaram primeiro um campeonato próprio. Depois começaram a entrar em força nas equipas locais. E em 2005, uma equipa com o estranho nome de Futebol Clube Sebra 01 disputou a final da Taça do Luxemburgo. A fusão dos bracarenses com o Cessange, um clube de bairro, driblou os entraves à entrada das equipas constituídas por imigrantes nas competições luxemburguesas. Deu-se em 2001. Hoje, entre jogadores e dirigentes, só o presidente é luxemburguês. Não é um problema de racismo, contrariamente ao que as pessoas pensam, é simplesmente um problema de trabalho. A gente, quando entramos no clube, a nossa ambição era trabalhar muito para ir longe. E os factos estão aí, a gente vamos fazer 5 anos de existência e já sabemos 4 vezes divisão. E a partir do momento que a gente tentamos fazer um futebol competitivo, os luxemburgueses gostam mais do futebol de amadores, fizeram que não conseguiam ir tão longe como a gente. A religião católica é outra das constantes. Outra das marcas identitárias da imigração contemporânea portuguesa. Em La Rochette, os homens ainda ficam até ao último momento a conversar à porta da igreja. Há padres brasileiros e italianos, mas aos domingos, as igrejas do Luxemburgo enchem-se de portugueses. Expressão desta religiosidade é o pequeno santuário de Fátima, em Veltz. Foi construído em 1949 em agradecimento por a cidade vizinha ter sobrevivido à Batalha das Ardenas. Os imigrantes transformaram-no num local de grande peregrinação, à semelhança de Fátima em Portugal. A partir de 1968, a procissão de Veltz tornou-se mesmo uma das principais festas religiosas do Luxemburgo e Fátima, uma bandeira da identidade portuguesa. Eu começo por lembrar uma frase que uma portuguesa me disse há alguns anos. Ela dizia que nós vivemos e celebramos Fátima, não tanto para dizer quem somos, mas de onde vimos. E isto tem a ver um pouquinho com as raízes que o imigrante consigo leva quando parte e nas quais, além da língua e da cultura, vai esta fé, uma fé muito cultural e muito ligada a alguns rituais. E Fátima surge, de facto, como um momento em que os imigrantes mostram o que há dentro deles, o seu sentimento, o seu modo de rezar, e tantas vezes até Fátima torna-se para muitos imigrantes, sobretudo aqueles
que habitualmente não participam na vida comunitária ao domingo. Podemos até dizer que são os cristãos que vão a Vildes e ficam pela curva, não chegam ao santuário e fazem da imagem do Nosso Senhor de Fátima ou dessa festa um símbolo tão importante como a bandeira portuguesa. Em La Rochette, depois do futebol, os cafés enchem-se. São outra marca portuguesa nos fins de semana do Luxemburgo. Surgiram por todo o lado e já mudaram alguns hábitos. Está-se aqui tal e qual como em Portugal. Talvez mesmo demais, de acordo com o dono do estabelecimento. José Mendes também é presidente do clube de futebol e conselheiro eleito da comuna de La Rochette. Está no Luxemburgo há 25 anos e diz que os seus eleitores não se integram como deviam. Mas eu não digo que é só a culpa dos luxemburgueses. Eu acho que a maior culpa é nossa, porque somos patriotistas e não devíamos ser. Porque acho que vivemos num país que é liberal, tanto em religião como em política. Devíamos nos integrar mais um bocadinho, porque eles dão-nos todas as possibilidades de nos integrar e acho que nós não estamos a contribuir para as possibilidades que eles nos dão. Claro que o Luxemburgo não é só La Rochette. O país é considerado um ponto de encontro de todas as culturas europeias. Há 60 anos que o seu modelo dialogante de desenvolvimento tem permitido a integração tranquila dos imigrantes. Estatisticamente, aliás, 1 em cada 2 cidadãos do país é de origem estrangeira, considerando apenas a segunda geração. Falam-se correntemente 3 ou 4 línguas. A língua nacional é o luxemburguês, mas o francês e o alemão são línguas oficiais. E é cada vez mais comum o português. Há 14 anos, por exemplo, que a Rádio Latina emite na língua de Camões. Para o seu diretor, são naturais os problemas de identidade causados pela presença de tantos imigrantes no microestado que só é soberano desde 1839. Há, por vezes, como os portugueses são tantos aqui, que nós nos cruzamos na rua e chamamos ao Zé, e há 5 cabeças que se voltam para trás, é como se estivéssemos na Baixa de Lisboa, ou a qualquer, ou na Baixa do Porto. Mas isso, por vezes, também é assustador para os próprios luxemburgueses, uma vez que o país é, não só em termos de residentes estrangeiros, como também entre as 6 da manhã e as 8 da noite, os luxemburgueses, os naturais do país, estão em minoria. Porque não são só os estrangeiros que estão residentes, como também cerca de 200 mil pessoas que vêm da Bélgica, da Alemanha e da França trabalhar no país. E, portanto, naturalmente, há alguma reserva em relação a esta invasão e à perca de alguns valores que são essenciais para eles, enquanto cultura, enquanto povo, o que é natural. Com um salário médio bruto de 3.700 euros e 4,5% de desemprego, o Luxemburgo é hoje a inveja da Europa. A imigração foi essencial ao sucesso e, no dizer do demógrafo Fernand Feilen, os luxemburgueses sabem-no muito bem. Para os imigrantes também tem sido um bom negócio. 1 em cada 4 já comprou casa. Talvez por isso continuem a chegar portugueses, uma nova vaga facilitada pela livre circulação comunitária. Mas vão longe os tempos da mala de cartão. Cristina Peixoto, por exemplo, é advogada. Expectativas tenho muitas. Pelo menos estou a fazer todo o trabalho possível para que as coisas me sorriam cá, visto que em Portugal toda a gente sabe que a situação não está nada agradável. Portanto, estou ainda a trabalhar cá como jurista e estou a tentar fazer a minha inscrição neste país como advogada luxemburguesa, ou bom, como advogada estrangeira. Vera Lúcia Silva chegou há 1 ano e meio. Embora não pareça, o seu colega de pisaria também é português. Ela ganha aqui o triplo do que em Portugal e personifica outra tendência recente da imigração. Mulheres independentes, jovens e mais instruídas. As pessoas que vêm agora já sabem, pelo menos o francês já trazem de trás, da escola, qualquer coisa que aprenderam lá em baixo. E já vêm, pelo menos da língua, já vêm com umas luzes. Já se sabem desarrascar e já não procuram a femme de ménage ou a mulher de limpeza e o pedreiro como era já há uns anos atrás. Já não é. As pessoas já tentam evoluir o mais possível. António Sacras foi o primeiro imigrante luso a tornar-se professor de luxemburguês para estrangeiros. Ganhou a pronúncia num colégio interno onde era o único português. O luxemburguês só é oficial desde 1984, mas é cada vez mais requerido. Pode ser uma barreira. As aulas são subsidiadas e frequentadas por um número crescente de imigrantes, quase todos há menos de 10 anos no país. Sinto uma obrigação de realmente aprender luxemburguês
para me conseguir integrar melhor no meio deles. A gente mesmo sabendo falar francês, desenrasca-se normal aqui, mas o luxemburguês é muito importante, por exemplo, para certos trabalhos. É muito necessário para uma melhor oportunidade de emprego, por exemplo. Parte dos nossos clientes, 99% são luxemburgueses, o patrão é luxemburguês, e eles, os luxemburgueses entre eles, não gostam muito de falar francês. E se estamos num país, acho que devemos aprender a língua, os costumes, para podermos ser melhor aceitos. Não é que seja necessário saber luxemburguês, mas pelo menos o próprio interesse pela aprendizagem da língua e a utilização de algumas palavras e de algumas expressões pode ser um fator de integração muito benéfico. Foi assim que nós aprendemos na última vez? Pois! Então está tudo mal, pois está. Olha, ainda bem que lembra. É na escola do Bril, em Esch-sur-Alzette, que há o maior número de crianças portuguesas de todo o país. Têm aulas na língua de Camões integradas no ensino corrente e, apesar dos erros normais da primária, falam mesmo o melhor português da Europa, segundo a respectiva responsável. Mas se o Luxemburgo é quase exemplar na aprendizagem do português, os filhos dos imigrantes podem ter problemas com o luxemburguês e o alemão. Estes são obrigatórios para seguir estudos superiores. As perspectivas de mobilidade social ascendente não são boas para todos. Na grande maioria dos alunos que eu tenho nesta turma, eu penso que as perspectivas são boas, portanto, estão integrados, conseguiram fazer uma escolaridade normal, portanto, e daqui a amanhã certamente frequentar o curso que desejarem. Em relação àqueles que vieram mais tarde de Portugal, portanto, que já vieram com 7, 8, 9, 10 anos, que é o caso de alguns, as perspectivas, eu penso, são bastante negras, entre aspas. Porquê? Porque eles vão estar, portanto, têm um handicap, digamos assim, de não dominarem as línguas. É um problema de toda uma geração de lusodescendentes. No Liceu Técnico do Centro estudam muitos filhos de imigrantes. O próprio sistema de ensino limita-lhes as oportunidades. Assumindo déficits educativos, apenas lhes dará acesso a profissões técnicas e manuais. Para aceder a outros níveis de ensino é preciso saber línguas. A socióloga Delfina Beirão publicou um livro sobre os problemas de integração dos filhos dos imigrantes. No Luxemburgo, quando se analisa estatísticas, vê-se que o desemprego são normalmente as crianças, os jovens sem diploma, sem qualificações, que não conseguem arranjar um emprego e quando arranjam, muitas vezes, então, são empregos que não pensavam arranjar, que são empregos que os pais também já fazem. Exceção à regra foi o médico cardiologista José Ramos de Olival. Os professores luxemburgueses destinavam-no a um trabalho manual. Deve a sua carreira profissional aos pais, que lhe pagaram os estudos superiores na Bélgica. A única carreira que eles me queriam oferecer era praticamente uma carreira idêntica ao que os portugueses faziam ou àquela dos meus pais. E, portanto, para mim era uma carreira manual que eles queriam, que seja eletricista ou então em mecânica. E como eu quis sempre fazer a medicina desde os 5 anos de idade, portanto os meus pais decidiram me inscrever no liceu na Bélgica para começar no liceu, sobretudo de ciências, para poder um dia me inscrever na Universidade da Medicina. A mão de obra não qualificada é a primeira a ser atingida pelo desemprego. Em setembro de 2005, 1/4 dos desempregados eram portugueses. Mas mesmo para os licenciados é hoje cada vez mais difícil encontrar trabalho. Um desses desempregados corre todos os dias centenas de anúncios na internet. Filho de imigrantes, José Teodósio conhece as línguas e costumes do país. Tem 24 anos e um curso universitário de informática. O analista programador espera que isto não aconteça, mas arrisca-se a acabar como pedreiro. Eu espero bem que não. Pelo menos, digamos que é o que eu espero e o que a minha família também espera, porque batalharam comigo para que eu pudesse ter um certo nível de estudos e pronto, acho que seria uma derrota para mim acabar a fazer um trabalho mais manual após 15 anos de estudos, não é? Há mais Josés assim a responder a anúncios. Estima-se que todos os anos cheguem 200 jovens portugueses licenciados. Muitos acabarão a trabalhar nas obras ou nos cafés. Preocupam associações e sindicatos. Nos anos 70, o imigrante que vinha para aqui vinha e encontrava facilmente um posto de trabalho
seja na indústria, seja na construção civil, porque o Luxemburgo não tinha desempregados. O Luxemburgo precisava de mão de obra. Atualmente, os portugueses que vêm já não encontram essa facilidade. Primeiro, há um desemprego crescente no Luxemburgo. Em segundo lugar, as pessoas que vêm não têm a qualificação adequada para o mercado do Luxemburgo cada vez mais exigente. Esta nova vaga é tão alarmante que no seu último congresso, a Confederação da Comunidade Portuguesa do Luxemburgo pediu mesmo ao governo para prevenir os potenciais imigrantes. No ano passado chegaram ao Luxemburgo cerca de 8 mil portugueses, pessoas que tinham um trabalho estável em Portugal e que por motivos diversos o perderam ou na tentativa de buscarem um salário melhor, oferirem um salário melhor, chegaram aqui e encontram um mundo de trabalho precário, trabalho temporário, problemas de habitação e, portanto, é uma das grandes preocupações e que nós estamos a assistir no dia a dia e temos acompanhado muitas famílias que chegaram aqui completamente no desconhecido. É outra vez à estação que vão parar muitos dos que não se conseguem integrar, sejam eles recém-chegados, imigrantes mais antigos ou seus descendentes. A comunidade portuguesa registra um grande número de casos de toxicodependência e de SIDA. Muitos toxicodependentes passam os seus dias na periferia da estação e recolhem-se à noite no Abrigado, um centro de acolhimento instalado num pré-fabricado de contentores perto da Gara. Uma sociedade preocupada procura garantir-lhes calor e a segurança possível. Aqui encontram comida, banho e dormida. Dão-se seringas. Também se fala português. É bom estarem a dizer cá aqui também que os drogados, eu acho que isso era alguma coisa. Na sala de injeção assistida, a chamada sala de chuto, sucede por vezes os lugares serem todos ocupados por portugueses. Uma grande maioria são os portugueses, sim. Muitas vezes eu trabalho aqui à noite e muitas vezes encontrei-me na situação que estava aqui os portugueses, praticamente a sala cheia de portugueses. Um dos problemas é a integração aqui no Luxemburgo, porque, por exemplo, ultimamente eu tenho uns portugueses que estão a chegar, vários portugueses que chegam de Portugal e vêm para aqui, vêm encontrar um trabalho, uma nova vida e essa esperança acaba porque eles começam a vender a droga, a consumir e ficou assim uns tempos. São também cada vez mais os imigrantes portugueses completamente integrados no Luxemburgo. No pequeno exército do Grão-Ducado, por exemplo, a tropa luxemburguesa é voluntária e profissional. As suas missões humanitárias são um orgulho nacional. Os recrutas podem ser estrangeiros e os portugueses são os mais numerosos. São 41 num efetivo de 1000 homens. No estudo já não queria mais. Então disse que vai à tropa. Não queria ficar em casa, eu queria trabalhar. E mais tarde, por receber um prazo no Estado, vim aqui à tropa. Um soldado raso ganha 1.200 euros e vai dormir a casa quase todas as noites. Ao fim de 5 anos, terá preferência na seleção dos funcionários públicos. Para fazer carreira, os imigrantes precisam de mudar de nacionalidade, mas isso não lhes causa problemas. Já nasci cá, já só conheço o Luxemburgo, portanto, penso que não me custará nada. Portanto, já tenho os papéis a andar para mudar de nacionalidade, mas penso que não é difícil. Não foi difícil. Já nasci cá, já estava habituado a este ambiente, mas sou sempre português. É que eu não tenho muito Portugal, fiz aqui fiz escolas aqui e tudo, eu já habito mais aqui que em Portugal. A lei da dupla nacionalidade, há muito prometida e agora prevista ainda para este ano, irá permitir a muitos imigrantes a completa cidadania luxemburguesa. Com 10 anos de residência, sabendo falar a língua, terão todos os direitos cívicos e políticos. Mas já é antiga a presença portuguesa nas instituições políticas do Grão-Ducado, que é hoje uma monarquia constitucional. A bisavó do atual Grão-Duque era Dona Maria Ana de Bragança. Quem se interessou por esta genealogia foi o fotógrafo Manuel Dias. Hoje é dos portugueses mais conhecidos do Luxemburgo, sempre presente em todos os eventos. A sua coroa de glória foi um livro sobre família real que fez a pedido do próprio Grão-Duque Henrique.
Antes trabalhou numa fábrica de refrigerantes, no aeroporto e conduziu caminhões. Tudo mudou quando expôs no café que explorava com a esposa as fotografias reais que colecionava. Hoje, a família de Manuel Dias não pensa regressar a Portugal. A minha vida era aqui. E eu refusar a integração, para mim, era perder tempo, porque se nós vivemos aqui, por que é que não nos podemos adaptar aos luxemburgueses? Nós vivemos com eles todos os dias. É isso que a gente tem de fazer. Félix Brás é por agora o único deputado de ascendência portuguesa. Correspondente da RTL, apresentador da primeira emissão diária de rádio em língua portuguesa, entrou na política em 1991 pelo Partido dos Verdes. Foi 3 vezes eleito vereador em Esch-sur-Alzette, segunda cidade do país, e é deputado desde 2004. A sua batalha política atual é a da cidadania plena dos imigrantes. Quer ultrapassar o que denomina de coabitação pacífica, que, no seu entender, poderá não resistir aos tempos de crise. E a vez pessoas dos dois lados que querem uma verdadeira integração, mas vejo também pessoas dos dois lados que não querem uma verdadeira integração, querem uma coabitação, querem manter os portugueses e outros não luxemburgueses num estatuto simplesmente de trabalhadores que vêm cá ajudar para o que faz falta, mas vejo também portugueses que imaginam que a integração é só manter a identidade portuguesa do século passado e manter em 2020 o que era verdade em 1980. Isso não é a realidade. A realidade é que o mundo vai evoluindo e ser português em 2005 no Luxemburgo não é a mesma coisa do que ser português em Portugal em 1995. A escola do Borrell foi o ponto alto da última visita de Jorge Sampaio como Presidente da República ao Luxemburgo. Um momento patriótico e emotivo a fazer esquecer o vai-vem identitário dos filhos dos imigrantes, sempre divididos entre 2 mundos e 2 culturas. Quando fores grande, Rui, queres ser luxemburguês ou queres ser português? Não sei. Ainda não decidiste? Não. E gostas mais do Luxemburgo ou gostas mais de Portugal? Dos dois lados. Quase que nasci aqui e é muito fixe. Tenho mais colegas daqui do que Portugal. E prefiro isto. Para mim, tanto faz. Tenho família lá em Portugal, mas também tenho família aqui. Eu gosto mais de Portugal. Gosto de ser mais luxemburguês. Em Portugal. Tenho lá a minha família e lá à praia. As férias em Portugal são, no dizer dos psicólogos que as estudaram, um momento ímpar de realização pessoal de quem emigra. Em 2001, La Rochette enchia-se assim de autocarros e de imigrantes para as férias. Hoje ainda se fazem autocarros especiais no Natal e em agosto, mas os mais novos preferem cada vez mais os voos charter. Em La Rochette, todas as semanas há um autocarro e caminhões de e para Portugal com términos no Fio Olhoso. O intercâmbio de mercadorias até aumentou graças à livre circulação comunitária. Ainda andam de lá para cá os garrafões de 5 litros. Também vêm para Portugal variadíssimos objetos em segunda mão. Mas muitos imigrantes estão agora a investir no Luxemburgo e aproveitam para encomendar o que é mais barato em Portugal. Aqui para Portugal, né, são coisas usadas, móveis usados. Aqui compro novo ou mandam vir novo de Portugal e mando nos velhos para baixo, para os familiares. E uns caixotes com as encomendas. Levamos uns carros para standards, para venderem, carros para arranjarem. Está mais barato lá do que aqui. E é o que nós transportamos. Para cima vem mais granitos, carlais, móveis. É o que vem mais para cima. São comunidades experimentadas na imigração e sabem tirar partido do vai-vem, não só das pessoas, mas também dos bens ou do dinheiro. Até há poucos anos, as férias de muitos portugueses do Luxemburgo começavam de forma tão sofrida como a própria imigração. Jornadas épicas por essa Europa fora. No calor de agosto de 2001, uma equipa da RTL filmou assim estes imigrantes com destino a Vila Pouca de Aguiar. Hoje as viagens são muito menos cansativas e até já há quem vá passar férias ao Luxemburgo.
Antigamente nós íamos a Portugal visitar a nossa família, visitar a nossa terrinha, matar saudades. Hoje acontece o contrário. Muitas dessas pessoas que são reformadas vão a Portugal, mas não conseguem estar lá um ano inteiro sem vir cá. Então, vêm cá ver os filhos, os netos, os amigos e ver o país, porque de facto quem viveu aqui 30, 40 anos no Luxemburgo é difícil passar uma esponja e esquecer tudo. Entre 1965 e o ano 2000, saíram de Portugal mais de 2 milhões de imigrantes. Metade partiu antes do 25 de Abril, o maior êxodo da história pátria, a justificar monumentos como o de Vila Nova de Tazem. Muitos desses imigrantes nunca voltarão em definitivo à terra natal. Os acasos da vida, netos e pensões, adiarão para sempre esses sonhos do tão ansiado regresso. É já a noite cerrada quando a família de António Macedo chega enfim ao Fiolhoso após uma longa jornada de caminhoneta. Ele trabalha há 20 anos no Luxemburgo e vem para menos de 15 dias de férias de Natal. A aldeia, infinitamente mais rica do que aquela que o viu nascer, está deserta a esta hora. Como quase todos os imigrantes de primeira geração, o grande sonho de António Macedo seria regressar de vez, o mais rápido que pudesse ser, se possível, já amanhã. Mas como os filhos vão ficando por lá, e a vida também, o futuro das aldeias como o Fiolhoso parece muito incerto para quem reflete sobre a imigração. É complicado dizer qual é o futuro do Fiolhoso, mas não parece muito bom. Não há muito mais pessoas jovens viver na aldeia. A maioria das pessoas, mesmo se voltaram, são idosas. A paisagem tradicional foi destruturada pelas casas dos imigrantes e, além disso, não há nenhum desenvolvimento econômico local. Tem mais vontade os filhos dos imigrantes de virem para cá que os próprios pais. Porque os pais conheceram a realidade e sabem que viver em Portugal é um bocadinho mais difícil do que viver no Luxemburgo. Mas eles não, como não conheceram, não viveram cá, e quando cá estão no mês de agosto, isto é uma maravilha, é tudo o que eles querem, eles têm, o sonho deles é voltar para cá. O Fiolhoso é a aldeia onde eu nasci, trago sempre essa aldeia no coração, adoro lá ir. Mas para viver, certamente que não dá, é muito difícil. O Fiolhoso normalmente está a descer e La Rochette está a subir. No Luxemburgo, todos os anos, pelo Natal, alguns imigrantes mais antigos reúnem-se no jantar do CASA, o Centro de Apoio Social e Associativo, que junta 73 organizações de portugueses. É uma ocasião para reencontros, para recordar as histórias de vidas inteiras de imigração, os bons e os maus momentos. O momento mais terrível que eu tive foi de lá deixar o meu filho e deixar o meu país, porque aqui era totalmente diferente do que é hoje. Eu, quando aqui cheguei e vi as casas todas pretas, e era uma tristeza que nem se podia imaginar, não é? O tempo era mesmo difícil e chegámos cá. Primeiro, a minha filha, por sorte, foi logo matriculada na escola e eu fui fazer limpezas. E o meu marido, ao fim de 2 meses, arranjou trabalho para lavar carros. Íamos a uma especiaria, se calhar de azeite trazíamos vinho branco ou vice-versa. Bacalhau, tínhamos que pôr o rabo do bacalhau, porque senão éramos incapazes de falar. Isso foi o pior. O melhor foi que vim para aqui e tive uma boa vida, quer dizer, com a melhor vida que tinha em Portugal, que os meus filhos têm bons empregos, que lá em Portugal não tínhamos. Sou feliz porque tenho um filho com 2 netinhas e a minha nora, sinto-me muito feliz com eles. E tenho cá uma bela casa e sinto-me bem aqui e gosto de cá. Na fotografia da praxe falta uma legenda. Eles conseguiram. Fugiram à miséria da terra natal. Construíram a Europa e a história de sucesso das suas próprias vidas. Este parte e aquele parte e todos se vão. Galiza, fitas sem homem que pode